Então, ao longo desses anos, eu me fiei muito em autores que eu acredito que são os principais pensadores do mundo contemporâneo, que fazem esta oposição firme, consistente e fundamentada à mentalidade da esquerda globalista internacional. Então, desses autores eu posso citar, dos brasileiros, sem dúvida, o professor Olavo de Carvalho, que é a influência mais importante que eu acho que existe no pensamento político contemporâneo brasileiro e também internacional, né? Afinal, grande parte das suas obras são também traduzidas para idiomas estrangeiros. Em relação aos autores estrangeiros, David Horowitz, que é o principal nome do pensamento político conservador norte-americano, Robert Spencer, que é também associado à David Horowitz Foundation, que é o principal especialista no Ocidente em questões relativas ao Islã, por exemplo, e a sua relação conflitosa, e mais do que conflitosa, né, muito complicada com o mundo ocidental, bem como Ben Shapiro e outros dessa natureza. Além desses autores que eu citei, tem uma autora em particular, que é pouco conhecida no Brasil, de modo geral, que é uma sueca chamada Ingrid Carlvisk, que não é exatamente uma autora, no sentido acadêmico do termo, mas é uma das principais ativistas políticas da Suécia e cujo trabalho de divulgação sobre a realidade sueca, que é muito diferente daquela que nos é vendida aqui no Ocidente, que até pela barreira do idioma, os brasileiros, o Ocidente tende a olhar, por exemplo, a Suécia como sendo algo que não corresponde à realidade daquele país, né? Então é uma autora extremamente importante, tanto que grande parte do conteúdo que eu publico no Crítica Nacional em relação a projetos globalistas de esquerda levados a cabo pela social-democracia, pela sua relação, pela sua aliança estratégica com o mundo islâmico e o efeito nefasto que está produzido na sociedade europeia, onde isso é mais visível na Suécia. Bom, eu sou ex-professor de matemática e física, trabalhei muitos anos nessa área e nos últimos anos, diria 8 anos aproximadamente, passei a me ocupar com a atividade de produção de textos, né? Então passei a escrever a respeito de temas de política, de geopolítica internacional, tanto no Facebook quanto inicialmente nas redes sociais, né? E essa produção teve uma boa aceitação junto ao público. E a partir daí começamos a alçar voos maiores, digamos. Na verdade, o Crítica Nacional ele surgiu como um resultado da minha experiência com produção de textos para blogs, coisa que muitos autores fazem, e é interessante, mas eu pude perceber a partir do momento que o blog começou a ter um grande acesso de leitores, que havia uma demanda para um conteúdo que fosse de natureza também analítica, mas também de conteúdo jornalístico. O Crítica Nacional, de fato, grande parte do conteúdo que foi produzido até hoje nele passará a ser organizado e editado na forma de um livro. Foi a proposta que foi levantada pelo selo Armada. Nós vamos estar com conteúdo analítico, tratando de temas que são de interesse do público-alvo do Crítica Nacional e que estará disponível sob a forma de livro. Sim, os temas, na verdade, o grande objetivo, o objetivo principal do meu trabalho, tanto quanto eu iniciei na produção de conteúdos para as redes sociais, quanto depois no blog pessoal e depois, como existe hoje no Crítica Nacional, é abordar esses temas que foram citados aqui, a partir de uma perspectiva que faça um contraponto ao tratamento que é dado, não só pela grande imprensa, mas como também, principalmente pela grande imprensa brasileira e internacional, que nós sabemos está toda ela alinhada com o projeto globalista da esquerda internacional. Então, nosso objetivo é oferecer um contraponto a isso. Tratar, por exemplo, da Europa, os problemas reais que existem na Europa hoje só podem ser entendidos do ponto de vista de um projeto político de esquerda expresso, por exemplo, pela União Europeia. Então nós vamos tentar tratar disso. Então, e outros dessa mesma natureza, todos esses temas serão tratados com esse enfoque, ou seja, de oferecer ao leitor uma perspectiva diferente daquela que ele comumente vê na imprensa, tanto brasileira quanto a internacional, que seja uma perspectiva diferente em relação a que ele está acostumado a ver. Então eu gostaria de convidar ao público para contribuir para o nosso projeto, pois acreditamos ser de grande importância, porque vai trazer informações de natureza geopolítica, de amplitude internacional, mas com implicações muito importantes também para o Brasil
Informações essas que não estão presentes tanto na literatura de modo convencional, quanto na imprensa brasileira ou estrangeira. Então, nesse sentido, a nossa obra, nesse nosso projeto, ele tem traz um certo ineditismo para abordar temas que são extremamente importantes, que são tratados de maneira distorcida pela imprensa brasileira e internacional, e que aqui o leitor brasileiro poderá ter a oportunidade de encontrar nessa obra um conjunto de informações que ele não encontrará facilmente de outra maneira. Então, por isso, eu quero convidar o nosso público para contribuir para esse projeto.